Hoje nós estaremos falando a respeito da importância da célula. Nós estamos evoluindo aqui numa apostila maravilhosa. E nós já falamos, essa apostila fala sobre a visão do MDA. E hoje nós vamos falar aqui um pouco sobre a importância da célula. Diga assim para o seu vizinho: meu irmão, a célula é um dos segredos de nós podermos cuidarmos bem das pessoas. Pode aplaudir a Jesus. Não há como, irmãos. Não há como, queridos, uma igreja que cresce, cuida bem das pessoas, vivendo só de celebração. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? É impossível se cuidar bem das pessoas numa igreja que só tem culto e celebração. Então, não, mas é o PowerPoint, Júnior. O menino não voltou não com o meu pendrive aí? É o PowerPoint, mas deixa aí por enquanto. Então, na introdução dessa apostila, nós estivemos dizendo que a igreja no lar, com ministérios na mão do povo, ele faz parte desse novo paradigma da igreja local, que chamamos de igreja em células. Durante muito tempo, inclusive eu mesmo, eu converti numa igreja que era só de celebração, que não tinha células. Só que era uma igreja que tinha, acho que uns 200 membros. E não passava disso, irmãos. Ele não trouxe não, Júnior, o PowerPoint, o menino Joel? Hein? Hã? Não, eu pedi que ele fosse pegar no meu computador o PowerPoint que eu fiz. Dá um pulinho lá, Júnior. Então, dentro da estrutura aqui da igreja, uma das coisas mais importantes é a igreja em células. Porque existem até igrejas por aí, Magno, que tem células, mas tem célula como tem outros ministérios na igreja. Tem células, mas essas células elas não se identificam com o modelo neotestamentário da igreja no lar, como era no Novo Testamento. E uma igreja em células, as células, elas têm basicamente duas grandes características. A primeira característica de uma célula, uma célula de acordo com o Novo Testamento, é que nas reuniões dessas células, nós temos que ter determinados aspectos que são super importantes. Então, tem que ter a adoração na célula. Na célula tem que ter um momento de adoração. Quantos estão entendendo? Mas não só pode ter adoração. Tem gente, Alisiane, como eu, por exemplo, que gosta de adoração, amém? Mas não pode chegar na célula só adorar. Bota um hino aí adora. E bota outra, adora. Bota outra, adora. Aí passa uma hora só adorando. Está fora do modelo ou dentro do modelo? Está fora. Tem que ter adoração. Tem que ter um ambiente de louvor e de adoração. Mas não pode ter só adoração. Tem que ter intercessão, oração, tem que ter intercessão. Mas a reunião da célula não é um culto de oração. Tem que ter integração entre os seus membros? Tem. Tem que ter discipulado? Tem. Tem que ter treinamento de líderes? Tem. Tem que ter comunhão? Tem. Tem que ter assistência social? Também tem. Então, para a célula estar dentro da visão, irmãos, tem que ter tudo isso: adoração,
intercessão, evangelismo, integração, discipulado, treinamento de líderes, comunhão e assistência social. Por exemplo, nesse domingo que vem, no outro, nós vamos ter a nossa primeira marcha dos alimentos aqui. As células estão recolhendo alimentos, sim ou não? Então, tem que ter assistência social, tem que ter os alimentos, porque às vezes tem um irmão passando alguma necessidade e nós temos que socorrer. Vocês acham que é correto, dentro de uma igreja, ter um irmão passando fome? Sim ou não? E a igreja não fazer nada? Está errado. A igreja tem essa obrigação, esse dever, de nós garantirmos que, se tiver alguém momentaneamente passando por uma situação difícil, que isso é possível, a gente ajudar. Amém? Então tem que ter assistência social. Além disso, outro aspecto importante da célula é que essa célula sempre esteja aberta para receber novas pessoas. Eu já congreguei numa igreja, irmãos, que lá tinha células. E tinha uma célula lá que não entrava mais ninguém. Era o clube do Bolinha. Era eu, Raimundo, Francisco, João. Não entrava ninguém, meu irmão. Era hermético e também não multiplicava, viu, Robson? E eles chegavam para o pastor e diziam: pastor, nossa célula nunca vai dividir. Pensou, Bolinha? Dizia na cara de pau para o pastor: nós nunca vamos nos dividir, porque na nossa célula é muita comunhão, só tem comunhão, essa célula está fora do projeto de Deus. Quantos estão entendendo? Olha para o teu vizinho aí, dá uma olhada para ele. Você sabe que você está olhando uma carrada de células juntas, que estão se multiplicando todo tempo. Sabe por que um espermatozoide se junta com o óvulo e 9 meses depois nasce uma criança linda? Porque aquelas duas meias células se juntam e começam a se reproduzir. E a Bíblia, quando o homem acabou, Deus acabou de fazer homem, ele diz: crescei e multiplicai, enchei a terra e governai-a. Então a célula tem que estar aberta para receber novas pessoas e para crescer e se multiplicar. Amém? Ela tem que estar sempre crescendo, sempre multiplicando, sempre formando novas células. Esse é o resgate da igreja no lar neotestamentária, queridos. Era isso que sempre esteve no coração de Deus. Quantos estão entendendo? Me diz aqui uma coisa: como é que a gente pode saber da necessidade dos outros, se uma igreja vive só de celebração? Tem condições? Sim ou não? Irmãos, eu digo uma coisa para vocês: eu conheço vocês, a grande maioria eu conheço, não sei o nome de todo mundo. Por quê? Porque é humanamente impossível saber. Sim ou não? Tem condições de eu dar conta de vocês tudinho? Sim ou não? Deus só chamou o pastor? Não, está com o Joel, filho. Ele passou para aí. Está lá no computador, está lá no TLC. É PowerPoint. PowerPoint da visão, é. Então presta atenção. Se uma igreja não tem células, não é uma igreja em células, a pessoa muitas vezes chega muito e sai calado da igreja. Sim ou não? A pessoa senta do seu lado, você não sabe nem quem é. A pessoa não tem nome, não tem vez, não tem necessidade, não tem nada. Por isso é que sempre esteve no coração de Deus a igreja neotestamentária e a igreja cristã ser uma igreja que se subdivide, que vive de grandes celebrações, mas vive também de pequenas celebrações. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Quantos aqui estão dentro de uma célula? Levante a mão. É ou não é gostoso estar numa célula? Sim ou não? Diga assim para o seu vizinho: é tão bom estar numa célula. Mas melhor do que estar numa célula, liderar uma célula. Tá vendo? Diga assim para o seu vizinho: o seu chamado é para se tornar um grande líder. E um grande líder de células.
Pode aplaudir a Jesus. O nosso chamado, querido, o seu chamado não é ficar aí esquentando o banco da igreja até Jesus voltar, não. Hoje entrou uma senhora lá no consultório, e eu que já tenho 32 anos de fé, me converti na Igreja Batista Tradicional, passei pela Assembleia de Deus, e Comunidade do Amor, e fui e vim. E eu conheço que é um crente legalista. Quando ela entrou com as filhas, eu digo, meu Jesus. Aí ela disse assim, estou orando para Jesus voltar. E eu digo, eu estou trabalhando para que ele volte. Quantos entenderam o que eu disse? Vocês sabiam que a única condição que está faltando para Jesus voltar é o evangelho ser pregado a toda criatura? Vocês sabiam que tem gente em Fortaleza que nunca ouviu falar de Jesus? É verdade, ouviu falar, mas ele nunca viu Jesus em ninguém. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Ele ouviu falar, ele conhece o Jesus histórico, irmãos, mas ele não conhece o Jesus que é capaz de transformar, de mudar uma vida, de fazer uma pessoa mudar da água e do vinho. Ele nunca viu isso. E até viu alguns maus testemunhos de maus crentes tem por aí. Aqui na Igreja Plenitude não tem disso não. Diga assim, é no outro lugar. Faça assim, ó. Esse tipo de gente não tem aqui. Jesus só vai voltar, irmãos, quando a gente pregar o evangelho para toda criatura. Quando a gente incendiar a terra com a sua palavra. Se ficar só orando, eu quero que Jesus volte, porque eu estou doido para sair desse mundo. Enquanto estiver orando, Jesus nem escuta uma oração dessa. Isso é uma oração egoísta. Nós estamos no mundo, não somos do mundo, queridos, amém? Nós não temos que temer esse mundo não, porque Jesus já venceu o mundo. E muito. Então todas as células da igreja local, que são heterogêneas, o que é uma célula heterogênea, irmãos? É uma célula familiar, que tem adulto, criança, solteiro, casado. Tem células que são homogêneas. Nós temos células aqui na igreja bem homogêneas, só de jovens, só de adolescentes, né? Às vezes só de mulheres, por exemplo, é uma célula homogênea. Mas todas as células homogêneas e heterogêneas têm estas características. E todos os membros, eles estão em um desses dois tipos de células. E a totalidade de nossas células crescem e multiplicam-se em 3 áreas. As nossas células, elas crescem em 3 áreas. Primeiro, verticalmente. Os membros crescem em intimidade com Deus e multiplicam isso na vida dos seus discípulos. Então, se você está dentro de uma célula, você está crescendo verticalmente. Está crescendo o seu relacionamento com Deus. Está crescendo horizontalmente. Os membros crescem em comunhão uns com os outros e multiplicam isso na vida dos seus discípulos. E crescem também exteriormente. Os membros crescem numericamente, ganhando novas pessoas para Jesus, discipulando essas pessoas, e multiplica esse código genético de evangelismo e discipulado nas vidas dos seus discípulos. A célula cresce em número de membros e multiplica-se formando novas células. Então, todas as nossas células, elas crescem em 3 aspectos. Primeiro, elas crescem verticalmente no relacionamento com Deus. Diga assim para o seu vizinho, eu estou crescendo verticalmente. Eu estou crescendo no meu relacionamento com Deus. Segundo lugar, crescem horizontalmente. Crescem no relacionamento com as pessoas. Diga para o seu vizinho, eu estou crescendo horizontalmente. E cresce exteriormente, se multiplicando. Diga para o seu vizinho, a minha célula está crescendo, porque está multiplicando. Queridos, na igreja, baseada em células, tudo acontece pela célula, para a célula, através da célula e em função da célula. Na igreja, na visão do MDA, uma igreja baseada em células, tudo acontece em virtude das células. Por exemplo, aqui na nossa igreja nós temos mais gente congregando nas células semanalmente do que nos cultos de celebração. Nós tentamos
de várias maneiras, fazer campanha aqui da construção e não teve nenhuma que tivesse um efeito tão maravilhoso quanto essa, quando a gente colocou a campanha dentro do ambiente da célula. Então, o coração da igreja local, o próximo, coração da igreja local, lembra aqueles corações? Nós temos o primeiro coração, que é a igreja do Senhor Jesus. Esse primeiro coração é a igreja do Senhor Jesus, ele em vermelho. Quer formar todas as igrejas na face da terra. Tem o segundo coração, que é a igreja local, igreja plenitude. E também esse segundo coração significa os cultos de celebração. E tem um terceiro coração, que é a célula. Então, o centro aqui da igreja plenitude, o coração da igreja é a célula. Diga para o seu vizinho, o coração da igreja é a célula. Por isso que nós valorizamos tanto a célula aqui. Por isso é que nós damos tanto valor. E nós temos N motivos para fazer isso. O maior deles é que, através da célula, nós podemos cuidar melhor das pessoas. Amém? Diga assim para o seu vizinho, através da célula, nós podemos cuidar melhor das pessoas. Pastor Eibe diz que quando a Igreja da Paz de Santarém, que hoje tem 65 mil pessoas, sabe o que é 65 mil? Mais do que lota o Castelão, irmãos. Lá tem um estádio que só cabe 20 mil. Quando tem as festas lá, eles fecham os portões do estádio, porque não cabe mais gente. A cidade tem 200 mil habitantes, é praticamente um terço da cidade, só na Igreja da Paz. Quando tinha 200, ele disse que não cuidava, não conseguia cuidar bem de ninguém. Mas agora que tem 65 mil, e como tem a célula e tem o discipulado 1 a 1, se garante melhor o cuidado com as pessoas. Quantos estão entendendo? Isso é ou não é verdade? Sim ou não? Eu não sei vocês, grande parte converteram aqui, já converteram numa igreja de célula, mas eu não converti. E eu passei um período da minha vida que eu fiquei assim, mais ou menos sem igreja, atrás de uma igreja para congregar. E às vezes eu chegava numa igreja e ninguém me dava nem boa noite. Diga assim para o seu vizinho, isso não é possível de acontecer. Me diga uma coisa, se você chegasse numa igreja, entrasse, sentasse, saísse, ninguém notasse nem a presença de vocês, vocês voltavam lá? Sim ou não? O que é contagiante nessa visão, irmãos, é que através da célula, nós podemos de verdade cuidar bem das pessoas, sim ou não? Então, o coração da igreja, na verdade, na visão do MDA, da igreja local, é a célula. E a célula é realmente algo de suma importância na vida dessa igreja. Ao ponto de eu dizer e afirmar com certeza de que os grandes heróis da igreja aqui são líderes de célula. Amém? Se você quiser ser uma coisa bem grande no reino de Deus, resolva ser um líder de célula. Amém? É um pastor por excelência, irmãos. Num certo sentido, um líder de célula aqui da igreja, ele até consegue pastorear melhor do que eu. Está entendendo, Marco, o que eu estou dizendo? Porque ele está perto ali de um pequeno rebanho, cuidando bem de perto, com os olhão em cima. Isso é muito lindo, irmãos. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Pertinho, Bruno. Está entendendo, Bruno? Você sabe se a pessoa está doente, se a pessoa vê a igreja, percebe quando está triste, sim ou não? Se acontece alguma coisa na família, vai visitar. E eu digo uma coisa para vocês, das muitas vezes que eu fiz uma visita aqui na igreja, que eu fui a um velório, que eu visitei um enfermo, ou que eu fui resolver um BO, quer dizer, uma situação difícil na igreja, só chegou ao meu conhecimento que é em célula. Porque se não fosse, os problemas pipocavam no meio da igreja, e como é que eu podia tomar conhecimento daquilo ali? A pessoa ia embora. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então agora não, tem a situação, né, Mário? Os BOs acontecem, e se por acaso o líder de célula não resolver, o discipulador não resolver,
o supervisor de setor e de área não resolver, aí é que eu entro em ação. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, se distribui. Por quê? Porque o ministério da igreja cristã tem que estar na mão de vocês. Diga para o seu vizinho, o ministério da igreja tem que estar na sua mão. Tem que acabar com esse paradigma que a pessoa vem à igreja só para receber. Diga para o seu vizinho, você é um sacerdote, você é um pastor, Deus lhe chamou para isso. Amém? Aí não tem um PowerPoint do 4 não, Júnior. Capítulo 4 fala da importância do discipulado 1 a 1. Do mesmo jeito que a célula é o coração da igreja local, o discipulado 1 a 1 é o coração da célula. Diz aqui que Jesus priorizou o discipulado na sua vida aqui na terra. Antes de escolher os seus discípulos, ele orou a noite toda. Vamos abrir em Lucas 6, 12, 13. Coloca aí, Júnior, Lucas 6, 12, 13. Eu gostaria que alguém lesse para mim esse texto. Lucas 6, 12, 13. Uma voz bem forte. Lucas 6, 12, 13. Aleluia, glória a Deus. Jesus, ele priorizou tanto, irmãos, o discipulado, que ele passou a noite toda orando antes de escolher os seus apóstolos. E uma grande parte do tempo foi ocupado investindo na vida desses discípulos. Como ele viajava horas e horas a pé, é bem provável que enquanto estava caminhando com os discípulos naquelas estradas construídas pelo Império Romano, ele aproveitava bem o tempo discipulando. Quem já caminhou por muitas horas sabe que é difícil andar e falar com muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, quando a gente está andando com um grupo, a gente não consegue falar com muita gente ao mesmo tempo. Sim ou não? Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Você está andando aqui com um grupo, você não consegue falar com muita gente. Na verdade, no máximo, você fala com uma ou duas pessoas. Então, Jesus, enquanto ele estava andando com seus discípulos, ele estava conversando com um, conversando com o outro, né? Amém? Então, nós cremos que Jesus discipulava muito, 1 a 1 e em grupo. O Dr. Carl Horton, que foi um pastor americano, que influenciou muito o pastor Abe, fez doutorado em crescimento da igreja. Ele relatou ao pastor Abe os resultados surpreendentes de uma pesquisa realizada entre um grande número de líderes cristãos. Então, segundo essa pesquisa, 0% dos líderes pode subir mais, Júnior, um pouquinho, foram produzidos pelo púlpito em reuniões públicas de ensino e de pregação, como essa aqui. Se a igreja tiver só reuniões assim, nós não vamos gerar um líder sequer. 0% dos líderes foram produzidos em classes estruturadas. Escola dominical. Se a igreja tiver só escola dominical, 0% vai produzir de líderes. 10% foram gerados no discipulado em grupos pequenos. Mas 90% deles foram gerados através do discipulado 1 a 1. Quer dizer, realmente uma liderança, ela só é formada através do discipulado 1 a 1. Vocês imaginam as razões? Por que isso? Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Porque, gente, gerar um líder não é fácil. As pessoas vêm do mundo para a igreja cheio de falhas, defeitos, sim ou não? Ou chega alguém aqui formado já? Chega alguém formado na igreja, PhD em Deus, sim ou não? Não.
Então é através do discipulado 1 a 1 que você vai formando um líder, vai ensinando, vai mostrando, vai corrigindo. Só através de discipulado 1 a 1 é que se consegue realmente isso, de você formar uma liderança que realmente corresponda com os anseios da igreja. Na nossa experiência também temos visto que é muito bom discipular em grupos, mas nunca em substituição ao discipulado 1 a 1. Vez após vez temos comprovado a eficácia do discipulado 1 a 1. Sem dúvida, isso possibilita que o discipulado seja mais profundo, seja mais intenso e seja mais específico. No discipulado 1 a 1, o discípulo sentirá mais liberdade para se abrir totalmente, e o discipulador sentirá mais liberdade de cavar profundamente sem constranger o discípulo na frente dos outros, como provavelmente poderia acontecer no discipulado em grupo. Há coisas que você não vai dizer para todo mundo, sim ou não, Socorro? É ou não é? Como é que você vai confessar um pecado na frente de todo mundo, gente? Mas se você quiser ser liberto desse pecado, você vai ter que confessar para o seu discipulador. A Bíblia diz, enquanto eu me calei, enquanto eu encobri o meu pecado, eu não alcancei a cura. E nós não encobrimos o pecado de Deus, porque Deus sabe tudo, sim ou não? Quando você está lá sozinho, só você, lá do seu quarto, Deus está ali, não? Está ou não está vendo? Então você não pode encobrir de Deus. Quando a Bíblia diz que tem que descobrir, revelar, não é para Deus, porque Deus sabe. Tem que revelar é para alguém. E esse alguém se chama a figura do discipulador. E o discipulador, ele tem que ser 100% o quê? Confiável. Você não vai abrir a sua vida para alguém que depois vai colocar no jornal da fofoca da igreja. Sim ou não? Não é verdade? Então você não vai abrir, na verdade, a sua vida para alguém que você não confia. O discipulador, ele tem que ser, na verdade, 100% confiável. Mas só através do discipulado 1 a 1 é que há essa oportunidade de se abrir realmente a sua vida e confessar os pecados. E depois disso, confessar as tentações. Porque é melhor confessar a tentação do que o pecado. Porque tentação não é pecado. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? E Jesus me chamou e chamou vocês para nós sermos o quê? Escravos do pecado ou livres? Diga para o seu vizinho, Jesus te chamou para você ser livre do pecado. Queridos, Deus nos chama à santificação. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Quando a Bíblia diz que se o teu olho te condena, arranca. Quando diz que teu braço te condena, arranca, não é para arrancar o braço. Porque senão o que tem de braço arrancado e olho arrancado na igreja era um bocado de mutilado. Sim ou não? Oh, eu estou ficando doido. Sim. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, é que para a gente se livrar do pecado, a gente tem que ter atitudes drásticas, meu irmão. Se essa internet do capeta, se você não pode ficar só diante de um computador, que dá um formigão para entrar no site pornográfico, quebra o computador. Se você não tem ainda condições espirituais de estar diante, porque eu digo uma coisa para você. Pecado, meu filho, faz mal. Diga para o seu vizinho, pecado faz mal. Entristece. Quando você olha, presta atenção no que eu estou dizendo. No dia que você vê um discípulo seu fugindo de você, pode ir atrás que é pecado. Quando você vê um cara que era cheio do fogo, só falava em Deus, em céu, em ganhar, e aí ele macambu, é pecado. Porque a única coisa que nos afasta de Deus é o pecado. Então, se você ainda não se controla, cancela a internet na tua casa. Se você passa mais tempo diante da televisão e sabe mais do campeonato nacional, sabe mais do resultado do jogo do Ceará e do Fortaleza, do que das coisas de Deus, meu filho, vende a televisão.
É o que Jesus está dizendo, não precisa arrancar os olhos. Vem da televisão, mano. E corre para o teu discipulador e confessa, recebe oração. Aleluia! E aí quando você recebe oração, você é curado e é liberto. Em nome de Jesus. Pode aplaudir Jesus. Aí você vai andar em novidade de vida, meu filho. Aí você vai andar feliz, contente, vencedor. Aí você pode levantar a voz aqui na igreja, falar e pisar na cabeça do capeta. Aleluia! Aí você não tem do que se envergonhar. E eu quero dizer em nome de Jesus para você, você tem as ferramentas para fazer isso. E eu quero dizer uma outra coisa para você. Pior coisa na vida de um cristão é ele ainda não vencer o pecado. Ele nunca vai provar o melhor de Deus para a vida dele. Diga assim para o seu vizinho: crente que não vence o pecado não prova o melhor de Deus para a sua vida. Oh, coisa boa você andar livre, não tem nada, capetão acusando. Você vai orar, o capeta acusa. Você está na igreja, vai adorar, o capeta acusa. Você está ouvindo a palavra, o capeta acusa. Misericórdia. Jesus morreu na cruz para a gente ser livre, irmãos. Não foi para a gente viver escravo do diabo. E o discipulado é fator de cura e proteção para a vida do crente, irmãos. Muitas vezes quando a gente fala em discipulado, tem gente que se coça todo. Irmãos, eu passei um ano chorando para ser discipulado, correndo atrás do meu discipulador. Com um ano, Paulinho, que eu estava mais ou menos um ano, eu fui para Santarém a primeira vez. Fiquei uma semana dormindo com ele, lógico, em camas separadas. E eu fui dizer isso para o pastor Eibe, pastor Eibe Rio. Mas ele dormia numa cama em cima e embaixo, irmãos. E eu não deixava o homem dormir. Viu, Adriano? Ao ponto da pastora Cléia ligar para a Angélica, para ligar para mim, para eu deixar o pastor Ivanildo dormir. Porque dava 2 horas da manhã, eu estava lá cutucando. Ele fechava os olhos e eu cutucava. Vamos conversar mais, pastor. Que eu quero ser discipulado, eu tenho sede, que eu quero crescer, eu quero aprender, eu quero romper, eu quero fazer a diferença. Eu não nasci para ser medíocre, tacanha. Jesus não morreu na cruz para eu ser escravo do capeta. Se eu vou ser um crente, eu tenho que ser um crente de primeira categoria, aleluia. Que já está vencendo o diabo, tendo vitória, aleluia. Andando em vitória, ô glória. Do que não tem do que se envergonhar, aleluia. Que tem autoridade, irmãos. Você pode orar e pode ter poder. Presta atenção. Você pode ter poder para ter na cabeça do povo, para ser curado. Mas autoridade só quem tem é quem anda em santidade na presença de Deus. Tem muita gente atrás de poder, mas o que o crente tem que ter é autoridade. Para quando abrir a boca, o diabo temer e o céu aplaudir. Ali é meu filho amado, eu conheço ele, eu sei quando ele está só o que ele faz. Ele tem pago o preço, orando, buscando, crescendo, aleluia. Tem coração de discípulo, tem coração de servo. Porque quem é servo, quando é tratado como servo, se comporta como servo. Você quer saber se o cara é servo quando ele é tratado como servo e ele quer dar uma de senhor? Então discipulado é para isso, irmãos. Discipulado é para a gente grudar num cara e não desistir dele nunca. Tem um abençoado de Deus aqui na frente, que eu louvo a Deus pela vida dele, que é o Kim. Ninguém nunca desistiu de você, meu filho. Nem vamos desistir nunca, nunca, nunca. E nem de nenhum aqui, aleluia. Porque tem alguém que te ama, alguém que discipula, alguém que paga o preço, alguém que vai atrás, alguém que te quer, meu filho. Isso é que é a diferença, irmãos. Essa é a diferença nesse tempo que a igreja está tão confusa. Uma só prega prosperidade, o povo só quer benção, benção, benção. Tem que querer o Deus que abençoa, porque quando você anda com esse Deus, a bênção de Deus corre atrás de você, você não consegue se desvencilhar dela. Oh, glória a Deus. Nessa fala discipulada eu me empolgo, porque é muito jóia, muito legal. Bato o papo com o meu discipulador. Irmãos, quando eu tenho as dúvidas, rapaz, eu não estou só.
Diga para o seu vizinho, quem é discipulado não está só. Às vezes, irmãos, eu estou na dúvida, tenho que resolver algo, alguma coisa da minha vida, tenho um problema, um BO lá em casa. Mas eu sei que eu tenho um pastor e uma pastora, que eu posso pegar esse telefone agora e ligar. 3 horas da manhã, como um dia eu liguei e falei com eles. E eles passaram 2 horas comigo no telefone. E no outro dia, mandaram uma mensagem para mim, dizer, meu filho, você é um grande homem de Deus. E a obra que Deus começou na sua vida, Ele vai completar, fica tranquilo. Sabe quanto é que eles recebem por isso? No mundo material, nada, irmãos. Mas no mundo espiritual, pode ter certeza que o galardão é grande. É muito linda essa visão, sim ou não? Deus me deu agora um discípulo lá em Maceió. Cara, é 16 anos mais velho que eu. Vocês vão conhecer, domingo ele está aqui, que ele vai passar uma semana comigo. Velhinho, bichinho quer aprender comigo, presta atenção. Passou 21 dias jejuando para mandar o discipulador. Deus é muito engraçado. Fui eu que fui escolhido. Oh, Jesus maravilhoso. Pastor Antônio, lá de Maceió, 18 igrejas onde tem lá, irmãos. E ele disse, pastor, eu quero aprender com o senhor. Olha que coisa linda, irmãos. E eu digo, pastor, já deu tudo certo. Com o coração do senhor já deu certo. Com o coração desse humilde, quebrantado. Querer aprender comigo, Adriano. E eu fui para os pés de Jesus, pastor. Irmão, eu digo, Senhor, tem misericórdia de mim. O que é que eu tenho para ensinar esse homem aí? Eu tenho que aprender com ele. Mas se Deus mandou, está mandado. Se Deus falou, está falado. Quem sou eu para questionar? Eis-me aqui, Jesus. Eu sei que eu não dou conta só. Irmãos, ninguém dá conta só, amém? Diga assim para o seu vizinho, você não dá conta nem da sua vida só. Nem da vida da gente dá conta só. Imagine dos outros. Aí tem gente que diz assim, eu queria fulano de tal, porque ele é mais espiritual, ele sabe mais a Bíblia para me discipular. Não, filho. Misericórdia. Aceite o discipulador que você tem. Agradeça a Deus pela vida dele. Não é querendo desqualificar ele não, mas se Deus usou uma jumenta, por que não pode usar ele? Para falar com você. Hein? E quem é que você pensa que você é? Que só que tem que vir um arcanjo, um vice-querubim para lhe discipular? Pois, irmãos, eu acho que o meu discipulador é muita areia para o meu caminhãozinho. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Hoje eu não vivo mais sem ele. Pastor, ele parece que vai levar ele para São Paulo, eu não quero nem saber. Lá tem telefone e eu ligo para ele. Quando eu puder, 3 horas de avião, pego um avião e vou lá em São Paulo ver. Já falei para ele que eu não largo mais ele não, nem que ele não me queira. Vou ficar igual o sapo, bota para fora e eu entro. Teve um dia, irmãos, que eu cheguei para ele e disse assim, pastor Ivanildo, eu vou ser o melhor discípulo seu, eu e minha esposa. Ele arregalou os olhos, e eu digo, eu vou ser, pastor, com o coração, na frutificação, eu vou ser o melhor discípulo do Senhor, para a honra e glória do Senhor Jesus. E esse tem que ser o sentimento que a gente tem que ter no coração, irmãos. Amém? Você tem que dizer para o seu discípulo, meu discipulador, meu líder, eu vou ser o melhor discípulo seu. Coração ensinável, boa atitude, transparência, frutificação. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Tem gente que diz assim, pastor, eu só obedeço a Deus, vou obedecer aos homens. Mentiroso, você não obedece a Deus não, porque se obedecesse a Deus, se submetia aos homens que Ele tem levantado aqui na terra, para liderar você, para ensinar e para cuidar de você. Pode aplaudir a Jesus. Outra mentira que o diabo diz, quando diz assim, mas eu ainda não estou preparado para discipular. Eu não li nem a Bíblia. Meu filho, se depender de você, nunca você vai estar. Mas não depende de você não, depende de Deus. Quem vai lhe preparar, lhe ungir, lhe capacitar é de Jesus. Porque se depender de você, você não ganha nem sua família. Mas dependendo do Senhor, você salta muralhas e faz maravilhas. E aqui mesmo tem grandes pastores aqui, que serão grandes pastores da Igreja Plenitude. Quantos recebem? Pastores e pastoras. Eu já tive uma pessoa aqui, na igreja, que não acreditava em pastora mulher.
Porque na Bíblia diz que mulher tinha que ficar calada. Calada, tenha pena da esposa dele em casa. Pois eu digo o seguinte, eu acredito no ministério das mulheres, irmãos. Eu tenho uma gigante lá em casa que tem 11 anos menos do que eu, pesa menos da metade do que eu peso, mas muitas vezes é muito melhor do que eu, e muitas coisas que a pastora Angélica. Ai de mim se não fosse aquela mulher, não sei nem onde eu estava na hora dessa. Pensa uma mulher maravilhosa que Deus me deu, amém? E a minha oração é que Deus dê a cada rapaz e moça uma mulher que Deus me deu, igualzinho. Muitas vezes ela fez comigo o que Ruth fez com Noemi. O meu Deus é o teu Deus, o teu povo é o meu povo. Nas loucuras que Deus já mandou eu fazer. Por onde Deus mandou eu andar. Muitas vezes ela foi na minha fé e na minha convicção. Não que ela não tivesse. Mas muitas vezes eu digo, minha filha, Deus falou isso. Ela disse, se falou com você, está falado. E eu estou com você e não abro. Então nós temos aqui um ministério abençoado de mulheres maravilhosas, moças, valorosas, como Ruth, que eu preguei domingo. Valorosas, cheias da unção de Deus. Aleluia. Que vão fazer casamentos abençoados. Mas se submetam às discipuladoras de vocês. Nós temos aqui grandes discipuladoras aqui nessa igreja. Meu Deus, como eu me sinto com santo orgulho, querido irmão. Lindão, que tem um abraço mais gostoso da igreja. Não é o nome do irmão? Gonzaga. Quem já recebeu um abraço do irmão Gonzaga? Pensa um abraço glorioso, maravilhoso. Todo domingo e terça-feira eu recebo, aleluia. Já vejo ele, eu digo, lá vem aquele abraço gostoso. Então, irmãos, prestem atenção. As mulheres se submetam às discipuladoras de vocês. Abra o coração de vocês para elas. Falem das necessidades, das tentações. Irmão, tentação não é pecado, queridos. Faz parte, são jovens. Não pode ceder à tentação, porque a Bíblia diz que o tolo, o sábio vê o perigo e se desvia. O tolo vê o perigo, prossegue e sofre a pena. Amém? Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então o ministério das mulheres é uma bênção. Grandes pastoras, tem grandes líderes de célula aqui, grandes auxiliares, tem dos seus maridos, supervisoras de setor, supervisoras de área aqui, valorosas, mulheres maravilhosas. Sim ou não, seu Pires? É ou não é? Isso é um espetáculo, Bruno, que só Jesus faz. E que isso é feito e aprimorado e gerado através do discipulado 1 a 1. Sem discipulado 1 a 1, irmãos, é impossível da gente o coração de Deus na vida dos nossos irmãos, dos nossos discípulos. Nós garantimos que as pessoas sejam bem cuidadas. É impossível nós consolidarmos os novos convertidos. É impossível. Tudo que acontece de bom na igreja acontece em virtude da célula, em virtude do discipulado 1 a 1. Amém? Júnior, eu queria que alguém fosse lá ver como é que está lá o TLC, amém? Para ir lá, Paulinho. Paulinho vai lá. Glória a Deus. Então esse discipulado deve acontecer no contexto da célula. Ou seja, o discipulador deve participar da mesma célula do discípulo. Normalmente o líder vai discipular o auxiliar principal e mais 2 auxiliares da célula. Então, o discipulado deve ocorrer dentro da célula. Não pode haver o que a gente chama de linha cruzada. Então, se você está dentro de uma célula, você tem que procurar o seu líder de célula para providenciar um discipulador. Porque normalmente ele discipula 2 ou 3, que são os auxiliares, e os auxiliares discipulam os outros, juntamente com ele. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Estou falando aqui de coisas bem rudimentares, irmãos. E é sempre bom a gente estar chegando pessoas novas, né? E também os velhos, até a gente está sempre aprendendo. Esses 3 auxiliares, por sua vez, vão discipular os outros integrantes da célula. O líder é discipulado pelo supervisor de setor. Olha como é lindo isso. Quantos supervisores de setor? Levanta aqui, o Magno é de supervisor de setor. E o Magno discipula quem, Magno? Os líderes das suas células que você supervisiona. E o Magno é discípulo do Daniel, que é supervisor de área. E assim por diante.
Às vezes acontece que o irmão mais antigo na fé, de repente, se encontra debaixo da cobertura espiritual, na hierarquia da célula, de alguém bem menos experimentado, ou que até conhece menos a palavra de Deus. E aí, normalmente a vontade de Deus é que esse irmão, que é mais experimentado, veja que a situação. Muitas vezes o irmão até mais experimentado conhece mais a Bíblia. Com certeza o pastor Antônio conhece a Bíblia mais do que eu, que ele viveu mais, né? Mas está sendo discipulado por alguém que é mais jovem que ele. O que esse irmão tem que fazer? Ele tem que se humilhar debaixo da soberania de Deus, né? E deve ser discipulado pelo irmão menos experiente. Deus vai usar esses momentos para tratar profundamente com o ego de todos os dois e ajudá-los a ir crescer ainda mais. Lembre-se, discipulador não é discípulo que escolhe, é Deus. Em outras palavras, você não tem o direito de escolher o discipulador. Você tem que humildemente esperar no Senhor e submeter-se à decisão dele. Seja quem for o discipulador que Deus colocar sobre você, é sua responsabilidade de submeter-se alegremente, ser transparente e humildemente receber ajuda. Alguém poderia questionar e dizer: e se meu discipulador provar que não é de confiança ou abusar da autoridade? Aí humildemente você deve confrontá-lo sobre isso. E se ele não aceitar e se corrigir, deve levar o assunto ao discipulador dele. Por exemplo, se o seu discipulador está tendo uma má atitude com você, quantos estão entendendo? Tem uma atitude, você chega a ele e confronta ele. Se ele não se convencer, se ele não, a ficha não cair para ele, você vai ao discipulador dele, certo? E assim por diante. O importante é lembrar que nada serve de desculpa para você não se submeter alegremente ao discipulador que Deus, na sua soberania, colocou sobre você. A única exceção seria se ele falasse algo para você que claramente é diferente do que diz a Bíblia Sagrada ou os líderes sobre você. Por exemplo, se o seu discipulador mandar fazer uma coisa que fala contra a Bíblia, mandar roubar, matar, adulterar, se prostituir, né? Isso não vai acontecer aqui na igreja, amém? Mas se o discipulador disser, você confessa a ele: não, eu estou namorando ali com a menina e já bati na trave várias vezes, mas eu quero transar com ela. Aí o discipulador disser: vai lá, rapaz, não tem problema não, só uma vezinha. Isso está errado ou está certo? Você não vai aceitar uma orientação dessa. Ou não? Lembre-se que o discipulado nunca deve ser manipulativo. O verdadeiro discipulado é para ajudar o discípulo a crescer. O discipulador não está manipulando você, ele não é um déspota sobre você. Nada forçado dá certo. Se o seu discipulador está manipulando ou forçando, abra o jogo com ele. E se ele não mudar, fale com a liderança dele. Porque todo discipulador tem uma cobertura, líderes e discipulador sobre ele também. Nunca podemos usar quaisquer desculpas para a gente não se abrir e receber a ajuda do nosso discipulador. Quer dizer, se ele não estiver sendo correto com você, tem alguém sobre ele. Você vai a essa pessoa. O seu discipulador foi escolhido por Deus para ajudar você. Discipulado é proteção, discipulado é crescimento. Seja transparente com o seu discipulador. Você ficará maravilhado como Deus vai usar seu discipulador para ajudá-lo a vencer o pecado, crescer espiritualmente, ser um ganhador de almas e ser também um bom discipulador. Tiago 5,16, aquilo que eu falei anteriormente: confessai os vossos pecados aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. Vamos dizer todos nós? Vamos repetir esse texto? Vamos repetir o texto que está aqui, do jeito que está aqui. Vamos dizer todos: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. E o contexto aí diz, a Bíblia diz assim nos versículos anteriores: se há algum de vós doente, chame o presbítero. E essa doença não é só doença física, tem gente que pensa só física, mas é espiritual. Quem é o presbítero? O discipulador. Presbítero é o líder. Se você está com um problema espiritual, vá ao seu discipulador, vá ao seu líder, confesse a ele, abra o seu coração. Ele vai orar e você vai ser curado em nome de Jesus. É um negócio maravilhoso isso, gente. Uma vez que você está sendo discipulado, é importante
começar a orar e pedir a Deus acerca de quem você deverá discipular. Se você já está sendo discipulado, você está sendo preparado para ser um discipulador, amém? Quando você ganha alguém para Jesus, você tem que garantir que aquela pessoa seja bem discipulada. Normalmente é você quem deve discipular aquele novo convertido. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, se você está aí e já é discipulado, quando o novo convertido converte aqui, e você trouxe essa pessoa, quem deve cuidar dele é você. Diga assim para o seu vizinho: quem pariu Mateus, que o balance. Quem deve alimentar a ovelha minha que nasceu, é a ovelha mãe que gerou. Jesus ordenou que fizéssemos discípulos. No nosso modelo traduzimos isso em mínimo de 3. Cremos que todo cristão deve ter um discipulador e no mínimo 3 discípulos. Diga para o seu vizinho: todo cristão deve ter um discipulador e no mínimo 3 discípulos. Se você é recém-convertido, 1 a 3 meses, podemos compreender que ainda não tenha discípulos, mas comece a orar e buscar a Deus sobre essa área. Comece a evangelizar seus amigos, colegas de trabalho e de aula, vizinhos, parentes. Ore muito pela conversão de toda a sua família. A Bíblia garante que através da fé você pode ganhar toda a sua família para Jesus. Na medida que você vai ganhando pessoas para Jesus, logo você terá seus 3 discípulos ou até mais. Amém? Vira para o teu vizinho e diga assim: Deus te chamou para ser um grande discipulador, mas só se torna grande discipulador quem antes já é um bom discípulo. Aleluia. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, queridos. Glória a Deus, aleluia.